Dízimo, o assunto polêmico. Esse é complicado. Eu sei que é uma das questões que, se você não é cristão, talvez seja uma das maiores objeções que você tem em relação à igreja, e talvez, se você é cristão, até hoje você reluta um pouco com isso. É complicado também porque, teologicamente, existem algumas posições variadas a respeito disso. Tem aqueles que falam assim, não, você tem que dar o dízimo porque Deus te dá em dobro, em triplo, multiplica, não sei o quê. Tem aquele pessoal que fala assim, não, você não precisa dar dízimo é coisa da lei, é coisa do Antigo Testamento, você não precisa mais fazer isso, você dá conforme você propôs o seu coração. Tem gente que fala assim, não, o dízimo tem que dar na igreja, outros falam assim, não, o dízimo você pode dar esmola para alguém, você pode administrar o seu dízimo, fazer alguma coisa, e fica toda essa polêmica. Tem também, tá, dízimo tem que ser 10%. Então, assim, quero falar um pouquinho com você sobre isso. Não dá, obviamente, nesse vídeo para a gente explorar todo o assunto, mas eu acho que dá para dar uma pincelada de algumas coisas importantes. Primeiro, eu queria mostrar para você que dízimo não é uma coisa da lei do Antigo Testamento, não é uma coisa de Moisés, que Deus mandou o judeu fazer isso, dar o dízimo, etc. O dízimo ele vai surgir muito antes de existir judeu, lá em Gênesis, no capítulo 14, no versículo especificamente 20, que é depois que Abraão, que vai ser o pai dos judeus, mas não é judeu e é, sei lá, 600 anos antes, 700 anos antes de Moisés, que ele vai para uma batalha, ele chega nessa batalha, Deus ajuda ele nessa batalha, ele reconhece que ele não ganhou a batalha pela própria força dele, mas que Deus abençoou ele, Deus estava com ele, Deus de fato o fez vencer e o auxiliou naquilo ali. Dessa batalha ele recolheu os despojos da batalha, ele pegou os prêmios da guerra, vamos dizer assim, e quando ele chega na cidade de Salém, que depois ia virar a cidade de Jerusalém, ele encontra um sacerdote de Deus lá naquele local, e ele resolve compartilhar de pão e vinho com aquele sacerdote, que depois ia prefigurar a ceia do Senhor. E a Bíblia diz que esse sacerdote abençoou Abraão, e lá no versículo 20, Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Ele separou 10% daquilo que ele tinha recebido, e ele entregou para aquele sacerdote. É interessante que isso não acontece depois que Deus deu uma ordem para isso. Isso parte do próprio Abraão, porque ele entendia que isso era algo que viria a agradar a Deus. Tanto que o neto dele, depois de uma outra situação também, chamado Jacó, ele está pedindo que Deus cuide dele, o abençoe na viagem, na jornada que ele está fazendo, e na oração ele vira para Deus, ele faz um voto com Deus, ele fala, Deus, se você cuidar de mim, se você me abençoar, de tudo eu vou te dar o dízimo. De novo, Deus nunca tinha comandado isso, mas eles sabiam que isso agradaria a Deus, que isso faria com que Deus ficasse satisfeito, que eles separassem 10% da renda deles, dos ganhos dele, e pudessem investir para que o reino de Deus avançasse, e não necessariamente investir 100% de tudo que eles tinham apenas neles, ou no que interessava para eles, ou alguma coisa dessa maneira. Depois, na lei de Moisés, tanto em Levítico quanto em Deuteronômio, isso vai ser regulamentado. Deus ele vai simplesmente falar assim, não, realmente eu gosto disso, eu gostaria que vocês fizessem isso, cria uma lei para o povo de Israel. E quando Jesus vem, lá em Mateus capítulo 23, no versículo 23, ele está discutindo com os fariseus, chamando eles de hipócritas, porque falava assim, vocês cumprem uma parte dos mandamentos, mas vocês descumprem outras partes importantes do mandamento. No versículo 23, ele fala assim, vocês dão dízimo de hortelã, endro e cominho, e vocês negligenciam as coisas mais importantes da lei. E aí Jesus menciona que eram coisas relacionadas ao amor, a maneira como eles tratavam as outras pessoas, a justiça, a misericórdia. E aí Jesus fala assim, vocês deveriam fazer essas coisas, amar, misericórdia, justiça, fé, junto com as pessoas. Mas Jesus diz, sem omitir aquelas, sem deixar de dar o dízimo. Jesus fala, não é que eu quero que vocês parem de dar o dízimo para, vou fazer coisa do meu coração, vou amar como se não houvesse amanhã, não sei o que. Ele fala, não, você tem que amar, você tem que ser justo, você tem que ser misericordioso, mas o dízimo continua sendo importante. Então a gente vê que não só na lei de Moisés, mas antes da lei e nos evangelhos, essa prática ela é confirmada. O dízimo ele é um reconhecimento de que tudo o que você recebe, tudo que você tem, a sua capacidade de trabalhar, a sua inteligência, a sua força, a sua vitalidade, provém de Deus.
É Ele que te dá condições de ganhar dinheiro. Todo o dinheiro que você tem é dele, pertence a Ele, veio dele para que você se tornasse um administrador e não um possuidor daquilo ali. E que uma parte daquilo ali, pelo menos 10%, Ele deseja que você invista no reino dele, em coisas que fazem com que o reino avance, com que pessoas conheçam Jesus, passem a amar Jesus, possam ser alcançadas pelo Evangelho de Jesus, e que isso faça com que o reino de Deus progrida, enquanto Ele permite que você viva com pelo menos 90% do que você administra dele para suas próprias coisas, para a sua vida, para o seu conforto, para o seu sustento, para a sua subsistência, porque Ele que é o dono de tudo e o doador de tudo. Dízimo é o reconhecimento de que é Deus que é o nosso provedor e que nós também estamos interessados no reino de Deus para que Ele possa avançar. Não consegue dar 10% hoje? Começa com algum percentual, começa com 5%, daqui a pouco você vai para 6%, daqui a pouco você vai para 7%, se organize, mas dê passos para que você consiga administrar o que Deus está dando para você e não tomar aquilo que Deus tem dado para você. Ficou com alguma dúvida, quer aprofundar essa conversa e tudo? Escreve para nós, pode ser aqui mesmo, pode mandar um WhatsApp para nós também no nosso WhatsApp aqui da igreja, e vai ser um prazer poder conversar contigo e aprofundar essas questões.